Você não vê isso aqui todo dia. Reunidos aqui estão todos os ministros que já passaram pela pasta do meio ambiente desde 1992. É gente diversa, de origens diversas, com ideologias diversas. Só que existe um consenso capaz de unir esses caras. O governo brasileiro está determinado a voltar no tempo e a tratar o meio ambiente como um problema. E por isso criou uma espécie de Ministério do Anti-Meio Ambiente. Porque o que acontece é que nas falas e nos atos se desqualifica os órgãos ambientais, se desqualificam os agentes ambientais e se desqualificam as leis ambientais. Então tudo que foi dito aqui por nós todos, que foi sendo construído ao longo do tempo, a essas leis, instituições, fiscais, é colocado um sinal negativo. O IBAMA é uma indústria de multa, né? As leis anti-desmatamento são obstáculo ao desenvolvimento da agricultura. Áreas importantíssimas para a preservação ambiental estão sendo colocadas nas mãos de gente que lucra com a destruição do meio ambiente. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas é vital, porque quase toda a floresta que o Brasil consegue preservar está nessas reservas. Só que agora o responsável por demarcar essas áreas é o Ministério da Agricultura, ou na prática, o agronegócio. Ao mesmo tempo, o governo já fala em rever o tamanho dos parques nacionais e também dificulta a vida dos fiscais do IBAMA. A pergunta aqui é: por quê? Por que o governo anda tão determinado a destruir as riquezas naturais do país? Esse é um governante que se dedica à pesca ilegal enquanto veste sunga branca. E mais do que isso, é um governante que desenvolve suas políticas públicas para o meio ambiente com base em teorias conspiratórias. Psicose Ambientalista é nome de um livro de Dom Bertrand. Como Dom Bertrand descende dos monarcas brasileiros do passado, ele é a favor da volta da monarquia. Porque sustentar uma família real pode fazer pouco sentido para você, mas para ele faz todo sentido, tem lógica aí. O mesmo não se pode dizer de psicose ambientalista. Aqui fala-se em ecoterrorismo e também nega-se os efeitos das mudanças climáticas. Quando um dos filhos do presidente quer defender o agronegócio, é nesse livro aqui, altamente conspiratório e acientífico, que ele encontra inspiração. 61% do nosso território mantém a mesma vegetação dos tempos de Adão e Eva, enquanto que a Europa só mantém 1%. Já o guru Olavo de Carvalho acredita que as mudanças climáticas sejam uma mentira forjada para fazer os países agirem em conjunto, preparando o terreno para a chegada de um governo global. Governo global que seria comunista, claro. É dele essa frase aqui, ó. Bons tempos aqueles em que os idiotas acreditavam em fadas e duendes. Hoje, eles acreditam em aquecimento global e em fumo passivo. Conheça o John Tyndall. Em 1860, ele fazia experimentos com gás carbônico e concluiu que o CO2 tinha um papel importante para o clima, absorvendo a radiação infravermelha e alterando a temperatura do planeta. O John Tyndall fez isso no mesmo período histórico em que os primeiros motores a combustão começaram a aparecer. Só que os instrumentos usados por ele eram meio primitivos e as condições dos experimentos foram colocadas em dúvida. E tudo bem, porque na ciência é assim mesmo. Anos depois, em 1938, um cientista chamado Guy Stewart Callendar estava tentando compreender as causas da Era do Gelo. Nessa pesquisa, ele usou medições de 147 estações meteorológicas espalhadas pelo planeta. Aí ele combinou os dados e, mesmo que não tivesse chegado a conclusão alguma sobre as eras glaciais, ele viu em primeira mão que o planeta estava aquecendo gradualmente.
O Callendar mirou numa ideia e tropeçou em outra. E de novo, tudo bem, a ciência é assim mesmo. Nos anos seguintes, outros cientistas se empenharam para expandir o trabalho do Callendar. Um deles foi o Gilbert Plas, que já dispunha de computadores e previu que no ano 2000 a atmosfera terrestre teria 30% mais CO2 que no ano 1900. As estimativas mais modernas falam em 37%. Outro que expandiu o trabalho de Callendar foi Charles David Keeling. Ele apresentou ao mundo a sua curva de Keeling, que é esse gráfico que demonstra a acumulação gradual de CO2 na atmosfera e, ao mesmo tempo, estabelece um padrão para as medições de CO2 que é seguido até hoje. E isso foi em 1961. Aí, na década seguinte, 1970, o derretimento das geleiras ficou óbvio demais e a comunidade internacional percebeu que precisava fazer alguma coisa a respeito. Depois de muito debate, em 1986, foi estabelecido o Serviço Mundial de Observação de Glaciares, sediado em Zurique, na Suíça. Esse foi o primeiro esforço internacional para lidar com as consequências das mudanças climáticas. E ele também abriu caminho para o famoso IPCC, o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, que veio 2 anos depois, em 1988. O que o IPCC faz é reunir e resumir o conhecimento produzido por diversos cientistas sobre o clima. É da compilação dos trabalhos deles que surgem os relatórios do IPCC. O relatório mais recente, publicado em 2014, tem como base 6.000 estudos científicos diferentes e estabelece que o aquecimento do planeta é inequívoco. A razão do aquecimento é, com elevadíssimo grau de certeza, a emissão de gases estufa pelas atividades humanas. O texto recomenda aos governos medidas preventivas urgentes e explica que as temperaturas globais podem ter um aumento médio de 4,8 graus até 2100 se nada for feito. O aumento da temperatura implica em muita coisa geralmente trágica. Na medida em que a água dos oceanos se aquecem, criam-se condições propícias para a formação de tufões, furacões e ciclones. Da mesma forma, o regime de chuvas, as correntes marinhas e o padrão dos ventos seriam perturbados, causando mais secas e enchentes. No cenário mais pessimista, a elevação do nível do mar poderia chegar até 80 centímetros em 2100, tornando áreas costeiras inabitáveis e forçando movimentos migratórios. A agricultura se tornaria mais difícil e a vida humana também. O alerta é sério, mas tem gente que acha que o IPCC é brincadeira. Em 2009, as pesquisas que compõem os relatórios do IPCC viram a sua credibilidade ser colocada em dúvida por um escândalo que foi batizado como ClimateGate. Na ocasião, documentos e e-mails de uma das instituições associadas ao painel foram vazados para a imprensa, só que não sem antes serem pesadamente editados para cumprirem propósitos negacionistas. Editados, os textos davam a impressão de que os cientistas estavam tramando uma mentira contra a humanidade. Todas as informações vazadas eram de pesquisas em paleoclimatologia. Mesmo que o vazamento matasse para sempre esse ramo da ciência, o que nem de longe é o caso, ainda assim sobrariam provas e evidências do aquecimento em outros campos científicos. Também é necessário ressaltar que 2009 foi um ano e tanto para quem se dedica a negar as mudanças climáticas. Uma pesquisa da Universidade de Drexel, nos Estados Unidos, se dedicou a mapear os gastos do lobby negacionista. Essa pesquisa apontou que 2009 foi o ano em que mais se gastou dinheiro para negar as mudanças climáticas. No total, foram 362 milhões de dólares gastos naquele ano. A queda de braço entre ciência e lobby não é exatamente uma coisa nova, mas como a gente já viu aqui, a ciência tem a vantagem de ter chegado muito antes, porque as primeiras pesquisas sugerindo as mudanças climáticas são
são lá do século XIX. Quando as pessoas veem esse planeta de fora, elas se inspiram. Algumas tiram dessa visão algum tipo de experiência quase mística. Outras encontram as palavras mais bonitas para expressar as coisas mais verdadeiras. Foi o que aconteceu quando Carl Sagan se deparou com essa foto aqui. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta a vida. Não há lugar nenhum, pelo menos no futuro próximo, para o qual nossa espécie possa migrar. Visitar talvez, se estabelecer ainda não. Goste ou não, por enquanto, a Terra é onde estamos estabelecidos. Goste ou não, a Terra é o que você e eu temos em comum. E olha, é bastante coisa. Seria ótimo se fosse um amor partilhado por todos nós. Mas na verdade, basta que seja um interesse em comum. E todo mundo está interessado em sobreviver.